boa tarde a todos vocês que estão acompanhando os donos da bola e que a partir de agora vem conosco aqui no RS Acontece. Não tem cara feia não, né? O tempo tá bonito na rua e é isso que vale na vida da gente. Vida que segue, né, André Machado? A vida que segue. Sabe que na vida a gente tem que aprender a ganhar e aprender a perder. Aprender também a respeitar quem ganha e respeitar quem perde, né? Isso faz parte da vida. E o que interessa de fato pra gente, é claro que eu queria estar aqui hoje comemorando o título do Inter. A Gabriela daqui a alguns dias vai estar querendo comemorar o Grêmio na final da Libertadores e depois a Libertadores e por aí vai. Ela está feliz que o Inter não foi, se o Grêmio não for eu também vou gostar e por aí vai, faz parte da rivalidade da gente. Agora o que importa na vida de verdade é esse dia que está lá fora, as coisas que acontecem no nosso dia a dia, a relação com a família, com os amigos. A oportunidade que a gente tem de estar todo dia na sua casa aqui com o RS Acontece e a gente vai mostrar muita coisa no dia de hoje. Até às 2h30 da tarde, ó, a gente juntinhos e com um sorriso no rosto. Veja os destaques de hoje, então. Expectativa. Como vão ser as comemorações do 20 de setembro pelo estado? Se você vai ao acampamento Farroupilha, em Porto Alegre, prepare-se. Estacionar o carro pode ser um grande desafio. A gente te dá dicas. Decepção e vandalismo. Depois da derrota, grupo de torcedores colorados põe fogo em uma estrutura do Beira-Rio. Brigam e vão parar na delegacia. Pesa no bolso. Petrobras anuncia reajuste no preço dos combustíveis. Vamos saber quando o consumidor gaúcho vai pagar mais pelo litro. Faz bem para a saúde. Mariana Calil vai falar sobre os benefícios para o coração do consumo de um dos alimentos preferidos dos gaúchos, a carne vermelha. Tem que ir no programa do começo ao fim, que a gente vai terminar com uma picanha dessas. Eu né? adorei, já me deu até mais fome. Eu já almocei, mas me deu fome de novo. Olha, se na noite passada uma multidão saiu frustrada com o resultado do Beira-Rio, uma outra multidão, que vai passar o feriado de 20 de setembro amanhã no acampamento Farroupilha, tem que se preparar para enfrentar uma possível dor de cabeça. Isso para não estragar a festa, que é como chegar no Parque da Harmonia. E mais, como estacionar naquela região que é difícil. Vai um baita desafio, né, André? A repórter Karine Flores vai nos ajudar, então, a chegar sem problemas ao local. A Guarda Municipal promete agir para evitar abuso na ação dos flanelinhas. Luciano mora pertinho do acampamento Farroupilha. Ele frequenta o evento há mais de 15 anos e sempre vai a pé. A caminhada dura menos de 10 minutos e ele adora. Já vem acompanhando o pessoal chegando, os companheiros, os amigos, todo mundo e recebendo, né? Vem compartilhando já essa parte toda da caminhada com o pessoal. Uma alternativa para os que vêm dirigindo é o estacionamento da IPTC, com entrada na rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, quase na esquina da Avenida Augusto de Carvalho. São mais de 700 vagas disponíveis. O preço para carros é de R$ 25,00 e para motos de R$ 10,00. Há também outras opções de estacionamentos privados. Neste, os motoristas de carro pagam R$ 30,00 e os de motos, R$ 20,00. É segurança em primeiro lugar, tá bom? Para coibir ameaças de extorsões de flanelinhas, a Guarda Municipal vai atuar amanhã com 62 agentes e 12 viaturas durante a Operação Revolução Farroupilha, nas proximidades do Parque Harmonia e da Orla do Guaíba. Então nós vamos estar atuando preventivamente com a presença física e com abordagens. A prática dos guardadores de veículos, por enquanto, não é proibida. O que não pode é exigência de valores e estipular valores. O condutor do veículo, se quiser, ele paga o que quiser também. Para quem vem com carros de aplicativo, é importante ficar atento às áreas de embarque e desembarque. Uma das opções fica aqui na rua Otávio Francisco Caruso da Rocha. Essa placa e os cavaletes indicam o espaço adequado para que os passageiros desçam. Mas isso só vale do lado direito da rua, porque do lado esquerdo é proibido parar. Se nós não tivéssemos esse local aqui, a gente precisa do estacionamento, paga o estacionamento na maioria das vezes, é mais distante do parque, né, do acampamento, e aqui não só facilita para nós, como facilita também para quem está aproveitando o parque, né? Outro ponto para desembarque fica na rua Ibanor José Tartarotti, em frente ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Já para quem usa o transporte público, há linhas de ônibus que passam pela Avenida Augusto de Carvalho, como o T1 Praia de Belas e o C1 Circular Centro. Também há vários ônibus que deixam os passageiros na Avenida Loureiro da Silva. A dica é conferir no aplicativo Tri qual linha mais próxima da sua casa vai até o acampamento Farroupilha. Já quem optar pelas bikes, há estações de aluguel na região, onde é possível pegar e devolver as bicicletas. Mas para entrar no Harmonia, é preciso descer da bici e ir empurrando. Leni veio da cidade de Tavares e fez questão de trazer a bicicleta. Ele aproveita o tempo livre
para pedalar na orla. Geralmente lá fora eu ando muito de bicicleta, né? Faço quase todos os serviços assim de bicicleta. E daí é bom para trazer que eu dou uma passeada no parque ou de fora também, porque eu não conheço nada aqui. Aí de bicicleta é mais rápido e mais fácil de conhecer tudo. Alegrete frequenta o acampamento há 41 anos. Ele é praticamente um especialista na festa e dá uma dica para os visitantes, independente do meio de transporte. Venha com calma, venha tranquilo, não se estresse, o resto tem tudo. Chimarrão e cara alegre, aqui no Harmonia tem. Isso aí, Alegrete. Sabe o que eu sinto falta? De um lugar para você ir com a sua bicicleta, não só essas aí que tem nas estações, e poder deixar a bicicleta lá tranquila, um bicicletário, como tem em grandes cidades do mundo onde se incentiva a bicicleta. Aqui em Porto Alegre, a gente está incentivando tanto e não tem onde o pessoal deixar a bicicleta. E outra coisa, né? A Karine falou na reportagem ali, para cuidar da extorsão do flanelinha, tem uma extorsão ali que está assinada, carimbada, R$30 por estacionamento. Pelo amor de Deus. Aliás, falando nela, vamos voltar. Ela está lá no Parque Harmonia ainda. E aí, Karine Flores, como é que tá a situação? Onde é que tu anda, hein? Oi, Gabi, a gente falou sobre trânsito, ali o último entrevistado falou também que aqui não falta chimarrão, mas a gente não podia deixar de falar, do bom churrasco, né? Porque o que não falta por aqui é carne boa. Eu estou em um espaço que está assando 16 costelões, é muita carne. Aqui o Alceu Costa, que é o responsável por assar tudo isso aqui, o churrasqueiro. Desde as 7 horas da manhã o senhor está aqui? Sim, umas tirei antes, né? Desde as 4 da manhã a gente fica, né? Mas umas já tirei antes e agora coloquei outra remessa, que é para a noite, para chegando. A carne não para nunca aqui? Não para. Aqui é costelão 12 horas. E qual que é a dica, assim, para a carne ficar boa? O senhor vai virando, fica sempre de olho, como é que funciona? Você deixa fogo lento, fogo brando e vai virando ela conforme vai pisando. Você vai trocando uma e outra de lugar e assim vai. E não é só o costelão, né? Tô vendo aqui que tem também para quem gosta do galetinho. O galeto, a linguiça, o salsichão, né? Que eles falam aqui. Lá para nós, para Maringá, no Paraná, falamos linguiça, né? Aqui eles costumam dizer mais o salsichão, que é o mesmo. E aqui, gente, para vocês terem uma ideia, é muito calor. Bastante. Como é que o senhor aguenta todo esse calorão? Ah, mas vai mudando. Uma hora se afasta, outra hora chega e vai. Tem que segurar. Vale a pena, né? Vale a pena, tem que segurar. E depois que a carne fica toda assada, a gente vai mostrar aqui para vocês, tem uma outra etapa que fica aqui com o Daniel, onde vai ser serrado, né? Vocês serram aqui a carne. E ele solta aqui. Ô Daniel, tu tá separando aí, montando um prato? Deixa eu conversar aqui contigo. A porção aqui é de respeito, né, Daniel? Oi? A porção é de respeito aqui. Com certeza. O que tu tá separando aqui? Aqui é costela e galeto. Galeto e salsichão que vai. E essa porção que tu tava me dizendo é para 2 pessoas? Para 2 pessoas, para comer bem. É para comer bem mesmo, hein? Tá bem. E sair satisfeito, né? E aqui, como é que vocês fazem o corte aqui? Chega a carne, tu vai cortando os pedaços aqui? Isso, aqui o Alceu vai serrando para nós e nós vamos montando as porções. E é macio de cortar? Bem facinho. O Alceu tá fazendo um bom trabalho ali? Olha como derrete, ó. O Alceu é um ótimo profissional. Corta. Vou pedir pro nosso cinegrafista mostrar aqui pra gente. Churrasqueiro monstro. Corta um pedacinho de novo aqui pra gente ver. Ó, ela é bem molinha, ó. Desmancha. Com facilidade. Tenho certeza que aí no estúdio tá todo mundo com inveja de ver todo esse costelão gostoso, toda essa variedade de carne. E não para, o movimento aqui é o tempo todo, gente servindo o tempo todo. Vocês imaginem amanhã, André e Gabriela, como é que vai estar tudo isso aqui. E opção, olha, não falta. Posto que vocês estão com água na boca aí no estúdio. É que ela não provou, André. Eu, como repórter, já me atirada. E essa carne aí toda que tá mostrando, isso aí vai demorar tempo para ficar pronto. Dá pra gente sair daqui, quando chegar lá não tá pronto ainda. Lá. Boa ideia, André Machado. Aliás, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre carne também aqui no RS Acontece. Não é só lá que tem chimarrão, não, viu, Karine Flores? Só falta o churrasco aqui. Podem mandar também, Karine pode trazer. Vamos criar um churrasco também aqui no programa. Olha, aliás, vamos fazer um mate via Skype, hein? Vamos, e é longinho, hein? Porque a gente tá falando sobre as comemorações do 20 de setembro,
Como é que na capital farroupilha se comemora essa data, o 20 de setembro? Você sabe, hein, Gabriela Helena? Não tenho ideia. Quer dizer, mais ou menos, tem uma ideia assim. Vamos viajar cerca de mais ou menos 350 quilômetros lá para o centro-sul do estado para saber sobre isso. Quem nos responde é o patrão do CTG 20 de setembro de Piratini, Rafael Duarte, e o vice-patrão André Funari. Oi, boa tarde para vocês. Tudo pronto por aí? Foi o sinal, caiu na hora, a gente viu, eles estão preparados lá, né? Estão de pilcha. Estão de pilcha, pronto por lá. Voltaram aí, então os dois, caiu bem na hora, um bom mate aí para vocês aí, como é que tá a preparação para o 20 de setembro? Estamos se preparando para amanhã, os nossos piquetes aqui para o nosso desfile simbólico, e esperamos que fizemos um baita desfile para a nossa primeira capital farroupilha. Estamos bem preparados para representar como todos os anos a gente faz. Pois é, mas agora a festa aí ela é mais importante ainda do que pra gente, porque aí era a capital farroupilha, né? Como é que essa celebração toca aí a comunidade de Piratini, hein, André e Rafael? Assim, ó, aqui como a nossa tradição, né, como a primeira capital farroupilha, vocês estão vendo ao fundo aí, da imagem, né, o fogo simbólico, né, que é a chama, que foi trazida do município de Canguçu, né, que é a distribuição nossa regional, e ela foi acesa dia 12 de setembro, vai ficar agora só dia 20, vai ser o encerramento, né, aqui no CTG ficou 24 horas funcionando, rondando a chama, guarda, né, é uma tradição nossa aqui, né, e o pessoal daqui, toda a comunidade ajuda, o pessoal vem, nós temos tertúlia, nós temos coisa, e todo mundo fica rondando ela e ela não pode apagar, só dia 20 de setembro. Como diz a tradição, né? E como é que é a participação das pessoas? Todo mundo está ansioso? Já foram, dissesse que todo mundo vai e participa? Como é que está o preparativo para amanhã mesmo, para a data? Tá bem, o preparativo está bem bom, as pessoas participaram bastante essa semana aqui no nosso CTG. No nosso desfile amanhã estão previstos, tem 10 piquetes para desfilar, né? Uma estimativa bem grande de cavalarianos, eu não sei bem exato, porque fazer pessoal, mas eu calculo, creio, de 300 a 500 cavalarianos, né? Nós temos uma mobilização bem grande, né? E eu acho que vai ser uma grande... A cidade de Piratini é a mais importante dessas celebrações, afinal de contas foi a capital. Só para a gente que está aqui longe, quem não foi a Piratini ainda, qual é o principal marco da República Farroupilha que a gente tem aí no município, hein, André e Rafael? A gente tem aqui, né, as nossas casas, onde foi o marco da Revolução, né, dos historiadores. Nós temos a linha Farroupilha, que tem os prédios antigos, tem o museu, a Casa Camarinha, então tem um caminho. Quem não é de Piratini, que é da cidade de fora, quiser acompanhar, dá para ir no museu. Nós temos nossa linha Farroupilha que mostra as casas que foram antigas, dos antigos, então é bem legal. Quem não conhece Piratini, é legal você conhecer. O nosso centro, que é da cidade, ele é bem histórico, então tem muitas casas antigas que tem várias histórias, e aqui as pessoas não conhecem, tem o prazer de conhecer. Que maravilha. A gente já devendo uma visita para vocês, obrigado. Pra vocês. Boa comemoração do 20 de setembro aí na nossa capital farroupilha. Obrigado igualmente para vocês. Obrigado. Vamos lá de Piratini direto. Uma opção aí é Piratini, né? O pessoal quer viajar, aproveitar o feriado. Falar em viagens, em feriado, estrada, olha só, para quem vai viajar nesse feriadão é bom estar de olho nas estradas. As polícias rodoviárias e as concessionárias estão com ações específicas para garantir a sua segurança. Do estúdio da Band News FM, o Gilberto Echauri tem mais detalhes. Olá, André, Gabriela, todo mundo que acompanha o RS Acontece. E olha, esse feriadão de Revolução Farroupilha vai ser de movimentação intensa nas estradas do Rio Grande do Sul, tanto em direção ao litoral como também em direção ao interior do estado, mas principalmente em direção ao litoral. A CCR Via Sul, que é a empresa que administra as BRs 290, 101, também 386 e a BR 448, ela estima que cerca de 70 mil veículos devem passar pela Freeway em direção ao litoral norte entre hoje e o sábado. Os melhores horários para você que está pensando em viajar, pegar a estrada, são hoje antes das 4 horas da tarde e a partir de amanhã a partir das 2 da tarde. Vale ressaltar também que o trânsito deve ser mais intenso na volta do feriado, quando todo mundo se concentra na rodovia no domingo à noite, também no final da tarde,
do domingo. A CCR estima que o trânsito pode ser afetado, inclusive pode fazer a liberação do acostamento como quarta faixa, uma faixa adicional, entre o trecho de Osório e Santo Antônio da Patrulha. Se houver uma necessidade, a CCR pode liberar também o acostamento no trecho de Gravataí, mas isso vai depender de uma avaliação feita entre os agentes da CCR Via Sul. Um outro detalhe importante é que se você está pensando em ir para o interior do estado, a BR-386 deve receber aí um acréscimo de cerca de 15 mil veículos, tanto na ida como também na volta. Na ida não deve haver problema, mas a CCR estima que na volta pode haver sim uma certa lentidão entre os municípios de Lajeado e Canoas. A CCR também informa que as BRs 448 e 101 não devem apresentar problemas tanto na ida como na volta. Nessas últimas horas aí nós já tivemos problemas no trânsito, pelo menos 3 atropelamentos graves marcaram esse dia. Em Viamão, na região metropolitana, um homem que estava numa parada de ônibus morreu após ser atingido por um veículo que capotou na altura da parada 42, isso na RS 040. De acordo com a Brigada Militar, o carro teve uma falha mecânica e a direção do veículo travou. Além da vítima fatal, que não foi identificada, um outro homem que também estava na parada ficou ferido. Ele e o motorista do carro, desgovernado, foram encaminhados conscientes ao hospital de Viamão. Em Tapes, no sul do estado, um indígena foi atropelado no quilômetro 337 da BR-116. A vítima, também ainda não identificada, caminhava sobre a via e foi atropelado por uma caminhonete. Em Caxias do Sul, na Serra, um menino de apenas 8 anos está internado em estado grave na UTI do Hospital Geral. A criança foi atropelada em uma avenida do bairro Pioneiro. O garoto teria atravessado a rua correndo e o motorista do automóvel não conseguiu parar. Que horror, né? Bom, vamos voltar para o que aconteceu ontem, hein? Sinto muito, meu amigo. Não deu. Não deu. Não tem problema. O que importa é que o sol está brilhando hoje, a vida está aí, a gente segue e vai lutar de novo. Nossas convidadas estão aqui rindo. Nossas convidadas é para daqui a pouco. Estou convidando os gremistas ainda. Quinta-feira amanheceu amarga para os colorados, depois da derrota por 2-1 ontem para o Atlético Paranaense. O Furacão atropelou, tá, André? Sorry. Gracinha. É o Furacão com letra A, né? Que nem aquela temporada dos Estados Unidos. Agora a próxima vai ser o Bahia, depois o Curitiba e por aí vai. Jogo é jogo. O placar é sempre uma surpresa. O torcedor pode até ficar chateado com a perda do título, como eu tô, mas o que é inadmissível, isso vale para qualquer lado, é o comportamento de quem não aceita a derrota depois desse processo. Eu estou falando sobre o que ocorreu no final da partida, lá do lado de fora do Beira-Rio. Uma confusão na altura do Portão 7. Depois de uma briga generalizada entre os próprios torcedores do Inter, houve até um princípio de incêndio que você vê aí numa imagem da Cindy Vitale, nossa colega aqui da Band, com uma parte da estrutura do estado. Teve correria, empurra-empurra, garrafas de vidro foram arremessadas, colocando, obviamente, a vida de pessoas e a integridade em risco. A Brigada Militar foi acionada e precisou usar bombas de efeito moral para dispersar a multidão. Está vendo aí as imagens do fogo. De acordo com a Polícia Civil, foram registrados cerca de 20 boletins de ocorrência, 15 por furtos, 3 por desacato à autoridade e 2 por ingressos falsos. Feio, né, todo esse processo. Essa parte da torcida, né, esse grupo que está aí, que pode ser chamado de vândalos, não representa o verdadeiro torcedor do Internacional, do time do povo, como se fosse, no caso contrário, não representariam também os torcedores do Grêmio. Né? A gente não pode aceitar esse tipo de ação, está aí o Beira-Rio vandalizado, a gente tem que saber perder, faz parte da vida da gente, né? Lamentável essa ação e convenhamos, né? Ninguém tem autorização, depois de uma derrota, de sair provocando atos de vandalismo pela cidade. É o André Machado. Vamos falar de coisa boa? Vamos, solidariedade, vida. Vamos. E também do Grêmio, porque são todas gremistas. Vamos falar de vida. Hoje é o Dia Mundial do Doador de Medula Óssea. Na noite de hoje, uma missa aqui na Igreja de Santo Antônio, do Partenon, às 7 horas da noite, irá marcar a data. O Brasil tem quase 5 milhões de doadores cadastrados. Aqui no Rio Grande do Sul, são 346 mil. Conosco aqui no estúdio, a doutora Cláudia Astigarra e as irmãs Flávia e Fernanda Moreira. Tudo bem, meninos? Olá. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Prazer estar aqui com vocês, doutora... Gabi. Obrigada pelo convite, Gabi. Doutora Cláudia, quanto tempo a senhora trabalha nesse setor de hematologia? Eu vou entregar minha idade, assim, ao vivo. Gente, na realidade, há 20 anos. Pois é, eu lhe faço essa pergunta justamente para a gente poder traçar uma linha de evolução nesse processo, tanto da qualidade do que é feito em termos de tratamento, quanto de mais pessoas cadastradas, né, que é um número muito significativo que se tem agora, felizmente. Não, sem dúvida nenhuma.
Eu estou, de novo, né, obrigada pelo convite. Eu fico sempre muito feliz de estar aqui conversando sobre isso, porque na realidade, infelizmente, muitas pessoas só se tocam, digamos assim, desse tipo de situação que pode acontecer quando ocorre na sua família, ou com seu vizinho, ou com um amigo próximo. Mas é uma coisa, na realidade, assim, a doença hematológica, ela está presente e, como eu sempre digo para os meus pacientes e para as famílias, né, nunca é uma doença de uma pessoa. É uma doença de uma família e é praticamente um sequestro, que nem eu digo. A pessoa é sequestrada da sua vida pela gravidade dessa situação e tem que entrar em toda uma rotina nova, como aprender uma nova língua, digamos assim, quando começa esse tipo de tratamento. Bom, você falou em família aqui, na verdade nós temos um caso de família, Exato, né? É isso que eu ia chamar agora para conversa, que é a Flávia e a Fernanda, vocês são irmãs por óbvio, são muito parecidas. Não, exato, a genética poderosa. As duas tiveram de aniversário agora, do transplante. Exatamente. Quantos dia 18 de agosto, a Fê completou 21 anos de transplante, maioridade completada aí. Na verdade, eu nunca digo eu sempre refiro nós, a família, porque a partir do momento quando um adoece, a família inteira adoece, né? E a gente precisa desse conforto, desse apoio da família. Então, é uma comemoração da família, de todos, porque sozinha não teria conseguido. Você estava cometida do que exatamente, Fernanda? Eu tive leucemia mielocítica aguda M4, diagnosticada em 98. E todo o tratamento foi em Santa Maria. E o médico acredita que eu já estava com a doença, já tinha uns 2, 3 meses, porque como é uma doença silenciosa, os sintomas são pequenos, assim, e tu não consegue ver ao longo do teu dia a dia. E dentre as opções que tu tinha, Era só transplante transplante. era o único. Para a leucemia que eu tinha, que era aguda, teria que ser o transplante, não tinha outra alternativa. E aí houve a possibilidade da doadora ser tua irmã. Isso. A gente nós somos 3 irmãs, eu, a Fernanda e a Renata, a diferença de idade é um ano e pouquinho para cada um. O médico ficou assustado, o Dr. Daunay, quando a mãe falou para ele que só tinha 2 filhas. O meu pai e a mãe disseram, não, mas 3 já está de bom tamanho, né? E aí ele relatou que era muito difícil, assim, que a chance para ter um doador compatível é de 1 em 100 mil. E aí minha mãe estava super tranquila, ela tinha certeza que seríamos compatíveis. Fizemos os testes de compatibilidade e eu, a Fernanda e a Renata somos geneticamente idênticas. Então a gente o médico pôde escolher quem seria a doadora. Na época eu era uma atleta, uma jogadora. Estava mais saudável. Era uma pessoa mais saudável, depois eu fui para o jornalismo. Mais saudável. Aí parou tudo. E aí a gente fez o transplante lá em Santa Maria, tudo pelo SUS, foi um atendimento sensacional. E é muito legal nessa trajetória assim, de 21 anos ver o quanto evoluiu, né, o quanto cresceu o número de doadores, o quanto as pessoas têm de informação. Você ainda fez a punção medular, isso? Sim, na época era a punção, assim, eles cravam, digamos assim, na base isso na há 21 anos. Agora não é mais assim, né, doutora? Mudou então, essa na realidade, assim, gente, em casos específicos, a gente ainda opta por esse tipo de doação, mas agora depende muito do tipo de doador, do tipo de transplante, do tipo de doença, né, que aquele receptor vai ter. Na grande maioria das vezes, hoje, a gente faz uma doação periférica, na realidade. Eu gostaria de ter sido assim. nem sempre dá, né? Mas, assim, na grande maioria das vezes, hoje, a gente, então, faz uma doação periférica. Então, esse doador é bem mais fácil. Menos traumático. Do que era há 20 e tantos anos atrás. Mas é um processo, assim, que para o doador não tem efeito nenhum, né? A gente não fica com lesão, não fica com problema. Eu fui internada num dia, no dia seguinte eu já estava de volta em casa, 2 ou 3 semanas depois eu já estava jogando basquete de novo, treinando. Então, assim, para o doador é uma coisa muito boa, tu tem uma chance de salvar a vida de alguém. Então, assim, eu como doadora só ganhei. Esse depoimento é muito importante, né, doutor? Porque Sem reforça a necessidade, né? Infelizmente, ainda hoje, né, quando as pessoas falam de doação de medula, assim, mas eu não vou poder caminhar, vou mexer na minha coluna. Gente, não tem nada a ver com coluna, medula óssea está dentro dos ossos longos, né? Quando a gente faz a coleta diretamente no bloco cirúrgico, como tu fizeste, a gente retira, então aspira essa medula, que é um líquido, né, dentro do quadril, ou então faz esse outro tipo de doação, que é
por veia periférica. A gente retira sangue, coleta as células e devolve o que a gente não vai usar. Clínicas como referência, a senhora atua também no Moinhos de Vento, né? Qual é o trabalho que é feito lá no Moinhos nessa área também? Então, assim, nós estamos... eu trabalhei no Clínicas, também trabalho no Moinhos de Vento. Quando eu voltei dos Estados Unidos, onde eu fiquei 6 anos, né, um dos maiores centros mundiais lá, que é o Fred Hutchinson Cancer Research Center, né, onde foi feito o primeiro transplante de medula óssea também, né? Então, eu fui convidada pelo Moinhos de Vento para fundar, então, junto com o Dr. Sérgio Reutemann, que é o chefe da oncologia lá, esse centro, então, de transplante de medula óssea. Então, hoje eu sou a responsável por esse centro e também a médica, digamos assim, liderança do setor de oncomatologia. É uma outra opção que a gente tem atendimento aqui também. Sem dúvida nenhuma. E, na realidade, no Moinhos, hoje, a gente estamos muito felizes, porque além de ter, claro, todo o atendimento dos pacientes privados, né? Nós também temos agora um projeto junto ao Ministério da Saúde chamado Mais TMO, em que nós, em parceria com o Hospital de Clínicas, estamos atendendo pacientes totalmente SUS dentro do Hospital Moinhos de Vento. Só para a gente encerrar rapidamente, o que precisa para ser doador de medula? Para ser doador de medula, eu acho primeiro muito boa vontade, que todo mundo aqui no Brasil tem, tanto que nós somos o terceiro maior registro de doadores do mundo. Primeiro Estados Unidos, segundo a Alemanha, terceiro Brasil. Nós somos super buscados, porque como nós somos muito miscigenados, né, a gente encontra medula assim, aqui no registro brasileiro para qualquer lugar do mundo, né? Então, precisa ter entre 18 e 55 anos, né, ser saudável, o tipo sanguíneo não importa, isso é uma dúvida que as pessoas têm. A única forma de trocar de tipo sanguíneo é fazendo transplante de medula óssea, né? Então, ser saudável e se inscrever, na realidade, no hemocentro de sua cidade. Eu estou lá no Redome, que é o cadastro, há uns 10 anos. Não me chamaram ainda, mas estamos lá aguardando lá. E hoje, 7 da noite, tem uma missa, aqui na Santo Antônio do Partenon. Santo Antônio, em homenagem aos doadores. E eu queria deixar um recado, pelo Instituto Pietro. Promovido pelo Instituto Pietro, que é um instituto que foi lançado agora em março. Do qual eu sou vice-presidente. Vice-presidente de Relações Institucionais, que quer fazer um trabalho justamente disso, de informar as pessoas, de capacitar mais todos aqueles que se envolvem, porque assim, não é só a doação de medula, a gente precisa de doadores de sangue, a gente precisa de doadores de plaqueta, a família se envolve, os amigos se envolvem. No transplante da Fernanda foi uma rede de milhares de pessoas, de desconhecidos. Então, muito obrigada a todos. Nós vamos estar ali 7 horas juntos ali. Vamos para a missa. Junto com o Beto Albuquerque, que foi o fundador aí desse processo, depois que viveu, a família viveu todo esse problema. Né? Obrigado, doutora Cláudia, obrigado a todos vocês que estão conosco. Obrigada. O RS Acontece faz um rápido intervalo na volta. Nós vamos voltar a falar sobre o fechamento do SMESF e também dos pós-saúde aqui em Porto Alegre, né, que tem enfrentado problemas alguns. Nós já voltamos. O chefe da Casa Civil do Governo Federal, Onyx Lorenzoni, está em Porto Alegre. Trouxe uma pauta indigesta para o governo gaúcho na bagagem. A assinatura do regime de recuperação fiscal com o Rio Grande do Sul pode não ocorrer ainda em 2019. O ministro veio participar de uma palestra promovida pela Associação Comercial de Porto Alegre, abordando o tema O Brasil que estamos construindo juntos. O repórter Jonathan Bittencourt acompanhou e traz para a gente os detalhes agora. Uma boa tarde, André, boa tarde, Gabriela. O ministro-chefe da Casa Civil esteve aqui no Palácio do Comércio mais cedo, participando de uma palestra promovida pela Associação Comercial de Porto Alegre, tratando do Brasil que está sendo construído, o olhar para o futuro a partir do presente construído pelo governo Bolsonaro. Onyx Lorenzoni comentou que o estado do Rio Grande do Sul não deve assinar o acordo de adesão ao regime de recuperação fiscal com a União neste ano. Por quê? Porque o governo federal está avaliando esse tipo de medida. Segundo o ministro, esse plano ele não resolve o problema financeiro do estado do Rio Grande do Sul e uma nova alternativa está sendo construída aí para ser implementada junto à reformulação do Pacto Federativo, que vai ser encaminhado para apreciação no Congresso. Então, atenção para os próximos capítulos nesse sentido. Falando ainda em Brasília, existe um grande esforço para aprovação tanto da reforma da Previdência, a inclusão aí desse novo Pacto Federativo e também de uma reforma tributária. Questionado também sobre qual vai ser o teor da fala do presidente Jair Bolsonaro na ONU, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, comentou que vai ser reafirmada a soberania do Brasil em relação à Amazônia. Além disso, destacando os cuidados, o zelo que existe do governo brasileiro em
em torno da floresta e também que o Brasil é destaque internacional quando o assunto é preservação do meio ambiente. Obrigada, Jonathan. Caso Banrisul, o governo do estado desistiu da nova oferta de ações do Banrisul porque o preço por ação não atendia ao interesse do acionista vendedor. No caso, o próprio governo. A confirmação da desistência veio por meio de um fato relevante enviado nesta madrugada à Comissão de Valores Mobiliários. Agora há pouco, o governador Eduardo Leite se manifestou no Palácio e a nossa equipe esteve lá. O governador do estado, Eduardo Leite, anunciou nessa manhã, aqui em Porto Alegre, no Palácio Piratini, o cancelamento da venda de ações do Banrisul. A operação, que aconteceria hoje à tarde, então está cancelada e, segundo o governador Eduardo Leite, ele vai buscar outras alternativas, o governo do estado vai buscar outras alternativas para o pagamento de salários dos servidores, que seria uma das ações que seriam feitas com a venda das ações do Banrisul. Essas ações receberam interessados, de acordo com o governador Eduardo Leite, mas eram abaixo do esperado, um valor abaixo do esperado. Ele reforçou, então, o compromisso do estado em não vender ações por um preço mais baixo do que eles acreditam ser o valor real dessas ações e também que não ajudaria o estado a estabilizar as contas. O preço ofertado não atendia ao que nós compreendíamos no governo como o razoável para que essa operação fosse levada à sua conclusão. Nós entendemos que o negócio era consistente, era importante para o Estado, mas jamais faríamos uma venda a qualquer preço. O governo do Estado jamais faria aquilo que, ao longo das últimas semanas, tivemos que escutar silentemente por regras estabelecidas pela CVM, regras muito fáceis de serem entendidas. Você não pode fazer uma venda de ações, um negócio como esse, debatendo publicamente o negócio. É importante que o servidor público estadual junte essas duas informações, a trazida pelo Jonathan e pelo Eduardo, ou seja, não assina o regime de recuperação fiscal e não tem a venda das ações do Banrisul, muito dificilmente o governo vai conseguir cumprir a promessa de colocar em dia os salários até o final do ano. Esses eram dois dos mecanismos que o governador falava sobre esse assunto, então fique alerta aí o servidor estadual. Vamos falar de saúde? Vamos acompanhar o caso, né? Pois é, o RS Acontece vem acompanhando essa história. Hoje, 3 unidades de saúde aqui da capital não tiveram atendimento ao público em protesto à extinção do Instituto Municipal de Estratégia Saúde da Família de Porto Alegre, o IMESF. Aliás, para evitar a demissão de quase 2.000 funcionários, 1.800 e poucos da saúde básica, com a extinção do órgão, 19 dos 36 vereadores aqui da Câmara Municipal de Porto Alegre assinaram um documento que sugere à Prefeitura a conversão do Instituto, que é uma fundação pública de direito privado, para uma empresa pública municipal. O documento é de autoria dos vereadores Roberto Robani e Alex Fraga do PSOL, mas tem aí a assinatura de mais outros 17 parlamentares. Agora, como a Prefeitura recebe essa proposta? Em nota, o município diz que a criação de uma empresa pública nestes moldes é inviável. A gente segue o assunto aqui no estúdio. Recebemos o Procurador-Geral do município, Nelson Marisco. Procurador, muito obrigada pela sua presença. Boa tarde. Por que é inviável? Explica pra gente, por favor, procurador. A criação da empresa pública, ela exige primeiro um estudo prévio, socioeconômico, que legitime o interesse da administração pública em incorporar totalmente esse serviço. Tá? É notório que existe uma ideia, seja na sociedade rio-grandense, como no próprio horizonte do Brasil e do mundo, de que a prestação de serviço público somente pelo Estado, ou preponderantemente pelo Estado, não tem sido a melhor solução. Então, concomitante com isso, o pensamento do poder público, do Executivo, nesse momento, não é adotar essa ideia de criar uma empresa pública, porque isso vai... E se fosse isso acontecer, tem que passar por votação na Câmara e teria que ser de iniciativa do próprio Executivo para não ter visto de origem, é isso? Exato. Teria que ter a iniciativa do Executivo e a votação na Câmara. E até a própria forma daí de criação poderia causar outros embrólios jurídicos, Quais, que seria a própria... transposição, a ideia de
né, que é isso que aparentemente se sugere, de transposição dos servidores que estão agora sob o regime seletista para um regime do Estatuto do Funcionário. Ontem aqui, conversando com o secretário Pablo Stirmer, ele disse, olha, isso não foi uma decisão administrativa, foi uma decisão jurídica em razão da ação do STF. A prefeitura já foi comunicada, sabe quando vai ser comunicada oficialmente do teor dessa decisão, que aliás se deu em ambiente virtual, né? Não foi numa reunião pública. Exatamente, isso é importante de alertar, né, a população, porque o município sequer pôde participar do julgamento. Não acompanhou, o senhor não sustentou, por exemplo? Não, exato, porque é um julgamento virtual, ou seja, os ministros dos seus gabinetes proferem as decisões. Tá? Então, nós não tivemos ciência dos votos e tampouco de como se deu essa votação. Mas então, já vinha se preparando também para essa decisão. Exato, porque já é um recurso em grau de recurso. Ou seja, da decisão do Tribunal de Justiça, o município entrou com recurso, chamado recurso extraordinário, que foi julgado em março desse ano. Né? Esse recurso foi improvido. O município recorreu dessa decisão, né, que é esse recurso que foi julgado agora. Né? E nesse ínterim, nós estivemos conversando com a assessoria da ministra Rosa Weber, encaminhamos memoriais para o julgamento, ou seja, o município tentou, né, todas as formas jurídicas, processuais possíveis, reverter essa decisão. O secretário Stirmer, secretário da Saúde, secretário Pablo aqui e na Rádio Bandeirantes, reafirmou que o município busca realizar, vai ter um contrato emergencial agora e depois uma parceria com uma entidade sem fins lucrativos. E uma das perguntas que foi feita ao secretário, eu queria saber de que maneira isso vai estar constando no edital, que eu imagino também passe pela consulta da PGM, nós não vamos cair em situações semelhantes a que o município já caiu nos contratos que tinham com a Solos, por exemplo, que só agora conseguiu recuperar parte do valor que foi desviado, procurador. Eu entendo que esse problema, né, sim, é do nascedouro, desde o edital, regras claras, especialmente de supervisão e fiscalização e de que forma o município vai, como parceiro, né, gerir e administrar essa situação. Tá? Eu acredito que não pode ser nunca um simples repasse de dinheiro, porque assim estaria de uma forma simplificada de parceria e a lei ela permite isso desde que haja essa fiscalização com rigor por parte do município de Porto Alegre. Essa é a garantia, de botar no edital mais fiscalização, garantia de processos claros. Exatamente. E como deve ter falado o secretário Pablo, a ideia é que essa forma de contratação estabeleçam metas a serem cumpridas pelo parceiro privado. Tá? Que é o que a prefeitura tem colocado em quase todos os contratos, né? Exato, isso necessita de que haja uma fiscalização real do que está sendo feito. Tem embargos nesse processo ainda, doutor Maurício? Olha, é possível, né? A questão, hoje foi algo, né, discutido, né? A questão, o município não pode entrar com outro recurso. Sim, embargos declaratórios e infringentes, porque não houve unanimidade, né? Essa questão dos infringentes não teria sido agora, caiu com o novo Código de Processo Civil, tá? Mas poderia os embargos de declaração. Só que a questão é, né, vamos postergar ainda mais essa situação ou não? Entende? É uma questão que está... porque você já sabe qual é o caminho, já sabe às vezes é melhor tomar decisão. Vai ser muito difícil que tenha, né, um fundamento para que caiba os embargos de declaração e que esses embargos de declaração possam modificar a decisão. Porque os embargos de declaração eles têm a natureza de aclarar, esclarecer, né, tirar obscuridades e dúvidas que haja no acórdão. Procurador, muito obrigado por ter vindo aqui conversar conosco nessa tarde aqui. Obrigada. À disposição, obrigado. Vamos seguir o baile falando da Serra Gaúcha agora? Vamos lá, né? Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, e também em Alvorada, na região metropolitana, vão ser as cidades contempladas pelo Programa Nacional de Escolas Cívico-Militares no Estado para 2020. Vamos então para a região metropolitana, André Machado, vamos para Alvorada para saber como será a instalação, conversando com o secretário de Desenvolvimento da cidade, Taisson Neves. Oi, Taisson, boa tarde para você. Muito boa tarde.
É um prazer para nós, da Administração Municipal de Alvorada, conversarmos com a Bandeirantes no programa RS Acontece. Obrigada, Tyson. Temos já detalhes de como vai ser, que escola vai ser essa aí de Alvorada? Não, essa informação ainda está em haver, ainda não recebemos essa informação. E até onde nós sabemos, no dia 27 de setembro que vão ser definidas as escolas, acredito tanto aqui em Alvorada quanto lá em Caxias. A Alvorada se candidatou a esse processo, como é que se deu essa escolha? Eu sei que está envolvido, o governo do estado diz, tem o programa RS Seguro, vão ver cidades que precisam mais desse tipo de educação, mas como é que vocês disseram, nós queremos essa escola aqui no município, Tyson? O Coronel Zuco fez contato, que é o autor do projeto aí, né? Fez contato com o nosso prefeito aqui por volta de uns 4 meses atrás já, né? Conversando sobre a possibilidade, né? Sobre o projeto, trazendo o projeto, conversando sobre a possibilidade de abrigarmos, né? E recebermos essa escola aqui em Alvorada, na qual recebemos com a maior alegria a notícia, né? Por ser um projeto muito importante para o desenvolvimento, para a educação no município, e o prefeito, né, colocou-se sempre à disposição e totalmente a favor, né? E para receber a Escola Cívico-Militar no nosso município. Tyson, quais são os critérios de escolha dessa escola? Uma escola do Estado, por óbvio, né? Como o André comentou, são escolas do Estado, em princípio, né? E a escolha do município foi justamente em razão dos índices do IDEB, né? A questão de vulnerabilidade social e de segurança, né? Eu digo agora, a escolha da escola estadual é um critério que não está passando pela administração municipal. Sim, ela cabe à Secretaria de Educação, que vai anunciar aí, possivelmente já na próxima semana, esse dado. E para o próximo ano, o que vocês esperam assim, em termos de ganhos no IDEB, em padrões de educação aí no município, Tyson? O projeto ele é muito importante porque traz conceitos militares, né, de educação. A gente tem referências muito importantes, seja a Escola Tiradentes, aqui em Porto Alegre, da Brigada Militar, ou o Colégio Militar de Porto Alegre, que são referências do que tange a disciplina, do que tange ao respeito, a essa integração dos conceitos importantes que favorecem, né, ao aprendizado, todo ao processo de educação. Então, nós acreditamos que tendo um projeto assim no município, certamente vai trazer ganhos importantes neste ambiente da educação no município, né? E se nós pudermos futuramente receber 2, 3 escolas, também estaremos muito felizes com essas notícias. Secretário, parabéns pela Semana de Alvorada aí, que foi semana de aniversário aí também do município. Obrigado por nos atender nessa tarde. Muito obrigado. 54 anos de Alvorada, estamos sempre à disposição. Obrigado. Obrigada. Vamos para mais um intervalo, Gabriela? Vamos sim, que hoje a coisa aqui tá correndo aqui, viu? Daqui a pouco a gente volta para falar sobre um assunto que você que tem carro aí vai querer assistir. Mexe aqui, no bolso da gente, aumento do preço da gasolina. Lá em cima, foi na refinaria, nós já voltamos. Gasolina mais cara, a Petrobras anunciou o aumento do valor dos combustíveis nas refinarias. Gasolina sobe 3,5% lá na venda na refinaria, na esteira de uma crise global que vem com os ataques lá na Arábia Saudita. Agora, o impacto para os consumidores, ele é certo. Quando e quanto vai ser esse impacto é que a gente vai tentar saber agora, conversando com o presidente do Superto, está conosco aqui no estúdio, João Carlos Dall'Acqua. Obrigado, presidente, por estar junto com a gente aqui. André, eu que agradeço, Gabriela, agradeço a oportunidade. Realmente o cenário, ele é tumultuado. Estamos passando por um cenário momento... internacional, né, presidente? Internacional, e isso tem impacto direto aqui. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, quando anunciam um aumento na refinaria, que obviamente nós consumidores entramos em pânico porque sabemos que vai cair no colo da gente isso. Qual é a reação dos empresários? André, esse momento foi até diferente, porque quando se falou no ataque na Arábia Saudita, se imaginava que poderia ter esse aumento meio logo. Mas aí vieram as informações do governo que a Petrobras não faria movimento nenhum, ia segurar. Os postos acreditaram nessa história e não se programaram. Ontem à noite foi anunciado, hoje de manhã, quando o posto abriu o sistema dele para ver o preço da distribuidora, de quem ele compra, preço novo. Já era diferente. Preço novo, já com todas as correções, tudo isso. Eu queria entender, eu e a Gabi, esse processo, como é que se forma o preço do combustível final ao consumidor, só que ele é diferente em várias regiões do estado, né, Gabriela? Pois é, isso que eu queria que a gente segurasse um pouco aqui a informação que a gente deu uma circulada por algumas regiões aqui do Rio Grande do Sul, presidente. Vamos mostrar agora, então, temos informações lá de Quaraí. Com o Caco. Vamos lá, Caco, roda aí.
Olá, amigos da Band, aqui quem fala é o Caco Castro, aqui da cidade de Quaraí, fronteira com o Uruguai. Bom, né, a questão do preço dos combustíveis aqui na nossa região não é muito diferente, né, sofreu algumas alterações e hoje nós temos os seguintes valores: a gasolina comum está a R$ 4,79 e a gasolina aditivada R$ 4,86. Esses são os melhores preços que nós encontramos aqui. Enquanto o diesel comum está R$ 13,67 e o diesel S10, né, é R$ 3,80. Não esquecendo que Quaraí é fronteira com Artigas, cidade do Uruguai, o que deixa muito forte as nossas redes aqui de postos de gasolina, porque a gasolina no Uruguai é muito caro, né? Lá em torno de R$ 6,00 o litro de gasolina, o que faz com que a grande maioria dos uruguaios venham abastecer aqui na cidade de Quaraí, gerando um movimento muito intenso aqui nos postos. E esse valor um pouco maior, bastante em decorrência do preço do frete, né? Já que estamos aí em torno de 600 quilômetros de Porto Alegre. Tá bom, pessoal? Caco Castro, aqui da cidade de Quaraí, para a Band. Grande abraço a todos. Obrigada, Caco. R$4,80 dólar. Caro, não, eu não vou mais para o Uruguai, eu vou de avião para o Uruguai. Vamos para a Serra? Farroupilha, José Teodoro. O aumento de 3,% na gasolina e 4,2% ao óleo diesel já deve ser repassado às bombas dos 16 postos existentes no município de Farroupilha. Alguns ainda estão hoje cobrando R$ 4,53 para a gasolina comum. Esse posto, por exemplo, que o proprietário informa que já vem todas as semanas com reajuste no óleo diesel, disse que nesta noite recebeu a nova carga já com o valor novo. Portanto, ele deve repassar já hoje o valor novo na bomba. Esse posto aqui, por exemplo, nesse momento está com a sua gasolina cobrando a comum R$ 4,59. Vamos já pouquinho mais barato do que lá em Quaraí, né? Mas mesmo assim, né? Vamos lá para o sul do estado, já a gente volta a falar com o presidente aqui. Sul do estado, Pelotas. Aqui em Pelotas, a gasolina está na casa dos R$ 4,50. Para ficar mais atrativo ao consumidor, os postos de gasolina têm feito promoções com relação ao óleo diesel, que está em média R$ 1,00, R$ 1,50 mais barato do que a gasolina. O valor do óleo diesel está na casa dos R$ 3,00, com 30, 40, 50 centavos. O preço médio de R$ 3,50. Mas, ainda assim, com essas variações de preço, com esses combustíveis um pouco parecidos, os cidadãos pelotenses não têm buscado outros postos para realizar um abastecimento. Eles têm feito aquela velha e boa pesquisa para ver qual lugar está mais barato, onde há menos diferença de valor entre a gasolina, o etanol e o óleo diesel. Vamos lá, siga o baile. Formação de preço, então, já tem reflexo hoje, então, hein, presidente? Tem reflexo. É possível que tenha esse reflexo, eu não posso afirmar o que cada um vai fazer. O que é certo é que hoje o posto abriu com preço de custo novo. Então, se ele recebeu a carga hoje que ele comprou ontem, ela já vai chegar com preço novo. Ele nem negociou isso aí. Então, ela já vai chegar com preço novo. Isso aí é... Infelizmente, o preço sobe de elevador e baixa de escada. É assim que funciona porque o posto compra de uma distribuidora. E a distribuidora, quando repassa, ela passa imediatamente. E quando vai reduzir, ela vai... E essa distribuidora é que compra na refinaria. Ela que compra na refinaria. Mas assim, para a gente entender o custo do nosso problema, inclusive essa questão regional. Isso são dados que estão no site da ANP, disponíveis para todo mundo. Custo de produção, que seria refinaria ou importação, na faixa de 32%, tudo médio. Do preço final. Mais 10%, que seria a adição do álcool anidro, que tem 27% da gasolina é álcool anidro. Então, vem das distribuidoras, né, de refinarias de São Paulo, Paraná, Mato Grosso. Então, mais 10%. 17% em cargos federais, CID, PIS e COFINS. 30% ICMS, no Rio Grande do Sul, que é o nosso imposto. ICMS. Santa Catarina é 25%, Minas é mais, Rio de Janeiro é mais. Então, independente de ser essa grande luta que nós temos com Santa Catarina, toda a alíquota no Brasil é estratosférica. Sobrou nessa sequência 10%, 12%, 15%, sei lá, conforme a variação, para revenda e distribuição. Então, nós temos que ter em mente que o grande vilão desse nosso custo não é a Petrobras. E aí são todos os custos fixos, empregados, tal, não, tudo para tirar tudo desse processo. E lucro. Né, quase 50% do custo da gasolina é imposto federal e estadual. Poderíamos seguir conversando com o senhor aqui, mas temos que encerrar.
Muito obrigada, presidente. Presidente Dalacqua, obrigado, viu? Sempre à disposição. Eu vou sair daqui pelo sim, pelo não, vou abastecer na sequência. E eu vou a pé, No Brasil que no Uruguai, né? Daqui a pouco. Bem melhor, o preço é muito melhor. A gente já volta volta para o intervalo, vamos falar de carne na volta. Volta, eu quero saber se amanhã, na tua comemoração do 20 de setembro, teremos, churrasquito. Só se for para trazer aqui no estúdio, né? Eu não sei porque se vai dar tempo, porque eu vou estar aqui amanhã no estúdio com um programa ao vivo normalmente, mas a vontade, obviamente, de um churrasquinho ela é grande. Inclusive, você sabia que além de saborosa, a carne vermelha faz bem à saúde. É sobre isso que a gente vai falar hoje com a Mariana Calil, que está por aqui. Cadê a carne? E andou por aí falando sobre carne. Cadê o churrasco, Mariana? Carne vermelha magra, detalhe. Deixar bem claro. Né? Deixar bem claro. A gente vive uma época muito perigosa, na minha opinião, de demonização dos alimentos, né? O ovo é o vilão, depois não sei mais o que é o vilão, e agora a carne vermelha ocupou o papel de vilão. Eu acho que muito por essa realidade de caça-clique, né? Que a gente costuma ver na imprensa, em vários veículos, de tentar pegar o internauta pela manchete mais caçável. O que está acontecendo? Está havendo uma demonização à carne vermelha. A gente tem que deixar claro uma coisa, e eu conversei com vários médicos que vão estar presentes nesse fim de semana no Congresso da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Os estudos que vão ser apresentados, não existe relação de maior mortalidade em relação ao consumo da carne vermelha magra e fresca. É diferente do consumo da carne vermelha processada. Dos embutidos. Dos embutidos, dos enlatados, que daí vem aditivos químicos, vem conservantes. Então, o que tem que ficar claro é o seguinte, o churrasquinho está liberado. Né? Claro, o costelão é maravilhoso, né? Partiu, e o acampamento Farroupilha deve estar comendo. Partiu o Parque da Harmonia. Agora. Mas não todo dia, né? A carne vermelha ela não está associada com maior mortalidade e não está associada com maior número de doenças cardiovasculares. Teve uma pesquisa realizada aqui em Porto Alegre pelo Dr. Irã Castro, cardiologista, e pelo professor José Lobato, de agronomia da URGS, com 70 voluntários do Instituto de Cardiologia, para ver se a carne vermelha era responsável pelo aumento de colesterol. Não ficou nada comprovado, não é. O que sim eles alertam que são os demônios da saúde hoje em dia é o sal, que aí vem da carne processada, né, e dos embutidos, que aumenta a pressão arterial. Os carboidratos, que foram identificados no estudo internacional PURE, que analisa a população urbana e rural, e a gordura trans, que a gente já sabe que, né, que não faz nada bem. Inclusive, então, o Conselho Nacional de Nutrição, Conselho Brasileiro Federal de Nutrição, está propondo, inclusive, a abolição total da gordura trans em todos os alimentos processados. Exatamente. Então, assim, ó, tá liberado. Nada mais Maravilha, justo. vamos pro churrasco? Nada mais justo Vamos nesse pro churrasco. quase 20. Amanhã esta mulher estará comendo churrasco, não estará comigo e está entrando em férias, vai ficar um tempo longe de mim aqui. Semana que vem te espero para me fazer companhia aqui, Até o Mari. dia 8 de outubro estarei de volta. Até lá, então, estou de férias. Um grande Mais beijo para notícias todo às mundo. 18h50 no Band Cidade. Obrigado pela audiência, boas férias. Obrigada, André. Não me abandone, Mariana, Não, semana que não, vem não, vou não. estar aqui. Obrigado pela audiência de todos vocês. Até amanhã. Beijo, gente.